Daniel, capítulo 1, do 1 ao 21. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios, aliás. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer desses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Até aqui. Amém. Vamos orar. Pai bendito, ajuda-nos a compreender Tua palavra, a obedecê-la. A mim me dá fidelidade no falar e explicar aos meus irmãos e a todos nós da fé, para que creiamos e queiramos ser o que esse texto nos propõe a ser, fiéis ao Senhor. Abençoa cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor? As crianças já tinham saído, né? Todas as crianças. Esse texto, irmãos, é um texto muito duro para nós dos nossos dias. Ele é lindo e é por isso que ele é duro para nós dos nossos dias. Nós vivemos em tempos, irmãos, onde é muito difícil ser crente de verdade. Onde é muito difícil ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Cada dia que passa, o mundo está mais corrompido, com menos amor, com mais maldade,
com mais promiscuidade, com mais facilidade para o que é errado, com mais possibilidade de corrupções. Cada dia que passa o mundo está pior. E quando nós olhamos para um homem como Daniel e seus 3 amigos, mas especificamente agora eu vou falar a respeito de Daniel, quando nós olhamos para um homem como esse, eu pelo menos fico encurralado com vergonha. Porque vendo a fidelidade que esse homem teve a Deus, eu penso, meu Deus, como eu sou falto. Mas não era fácil para Daniel ser fiel a Deus também nos seus dias. E eu quero, através da história dele, desafiar o coração de cada um de vocês a se colocar diante de Deus, numa fidelidade em qualquer circunstância. Que você não seja fiel em algumas circunstâncias, ou apenas nos seus pontos fortes. Que você seja fiel a Deus em todas as circunstâncias, por mais que esses dias sejam maus, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos, inclusive, saber lidar, remir o nosso tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas não era diferente para Daniel. Ele não estava numa vantagem sobre nós. Talvez ele estivesse numa situação pior do que a que você esteja vivendo, e é bem provável que ele estava numa situação bem pior do que a que nós todos aqui estamos vivendo. No ano 606 a.C., Nabucodonosor, o que governava a Babilônia, que era o maior império da época, vai sitiar Jerusalém, depois de Israel já ter sido, já há algum tempo atrás, levado para o cativeiro da Síria, sitia Jerusalém, invade Jerusalém, rouba algumas coisas do templo sagrado de Deus, profana aquele templo, leva embora algumas pessoas para o seu reino. Que pessoas? Não os pobres, não os simples, mas os nobres, os filhos de príncipes, os jovens mais bem apessoados, a elite daquela época. Leva embora para a Babilônia, deixa para trás o resto do povo, o populacho fica para trás, estabelece como rei de Jerusalém, ali no caso Judá, Zedequias, que tenta com o resto de força que tinha se rebelar contra a Babilônia, mas a Babilônia era mais poderosa, e ela vence. E 2 anos depois dessa rebeldia de Zedequias, a Babilônia volta para Jerusalém, novamente a sitia, mas dessa vez de uma forma tão terrível, que o povo estava morrendo de fome lá dentro, e volta aquela situação de pessoas terem que comer os próprios filhos, aquela desgraça terrível. O povo que estava ali dentro, o povo que era o chamado povo de Deus, tinha se prostituído, se afastado de Deus, estava numa apostasia terrível. Os profetas vinham pregando, avisando como eles estavam vivendo, que eles deviam se arrepender, que eles deviam se voltar para Deus, porque se não se voltassem para Deus, viriam povos de outros lugares e os dominaria, e eles seriam levados como escravos. Mas eles permaneceram na sua apostasia, no seu erro, afastados de Deus. Então veja, Daniel estava numa situação onde o seu país estava sendo destruído, o seu povo estava passando por uma miséria terrível, havia uma apostasia, um afastamento de Deus, absurdo, como nunca em outro momento houve, tudo destruído, o templo agora nessa segunda invasão é queimado, é destruído, as moças do seu país foram estupradas, alguns mortos, e todos os outros levados como escravos para a Babilônia. Era assim que Daniel estava vivendo. Era esse o mundo para Daniel naquele momento. A vida de Daniel não era fácil. E ele vai para a Babilônia nessa situação. Irmãos, a nossa situação não é fácil. O mundo em que vivemos não é fácil para ser fiel a Deus. Mas Daniel foi fiel até o fim. E que ele nos seja de exemplo para que nós também o sejamos. Daniel cresce nesse contexto, cresce nesse mundo, mas mesmo assim foi fiel. E se alguém podia ser fiel a Deus naqueles tempos, também é possível que nós sejamos fiéis hoje. E Deus chama o nosso coração a uma fidelidade que talvez nós não estejamos praticando. E eu quero começar falando algumas coisas a respeito de Daniel. Primeiro, que Daniel era um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Eu
tenho tido o dessabor de, na função de pastor, conversar com alguns irmãos e ver o quanto eles são infiéis a Deus na dor. Quando as pessoas começam a passar por apertos, por aflições, por calamidades, por desgraças, por situações difíceis, o quanto as pessoas ficam infiéis a Deus, quantas pessoas se afastam de Deus, quantas pessoas negociam os seus valores, o quanto as pessoas abandonam a Deus justamente no momento de dor e de aflição. Daniel, eu já disse, veja só, olha o que passava na vida dele. Ele vivia no meio de um povo que não tinha valor nenhum de nada. Os seus valores estavam todos vendidos e cedidos por causa das suas situações que ele vivia, mas Daniel continuava com seus valores absolutos, firme nos seus conceitos, nos seus pensamentos, nos seus ideais. Todo mundo se desviava no seu país e ele permanecia firme, conhecia a lei de Deus e continuava fiel a Deus mesmo no meio de tudo isso. Ele olhava em volta, via aquela calamidade que todos estavam vivendo, via que todos tinham se desviado, e ao invés dele se desviar como todos, ele decidiu permanecer fiel. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde não apenas o mundo está cada dia pior, mas onde o mundo religioso está cada vez pior também. Nós estamos vendo homens de Deus, ou supostos homens de Deus, ou pessoas se levantando em nome de Deus, e ensinando coisas que afastam as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las de Deus. Estamos vendo as pessoas dentro das igrejas, negociando todo e qualquer valor, por todo e qualquer tipo de benefício que possa ter nesse mundo. Pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas estão de mãos dadas com o mundo, são amigos do mundo, e por causa disso se tornam inimigas de Deus. Vemos pessoas sem compaixão dentro da igreja, pessoas que não são amáveis com os outros, pessoas que são gananciosas demais, pessoas que são reprováveis, se fossem do mundo, mas sendo de Deus. E aí nós olhamos para o lado e vemos isso, e parece que nós não temos em quem nos espelhar. E aí parece que nos dá liberdade de, porque os outros estão errados, nós também podemos. Daniel olhou para o lado e viu todo mundo fazendo errado, mas ele falou: eu não vou, eu vou fazer o que é certo, porque o meu negócio é com Deus. Então você não pode se corromper porque você está vendo um monte de gente fazendo errado. Você liga a televisão, é triste de ver os evangélicos que falam em nosso nome, é triste de ver os evangélicos que falam em nosso nome nas bancadas de deputados, de senado, seja onde for. É triste de ver tudo isso, é triste de ver crente nas empresas, é triste ver crente no comércio, nos estabelecimentos públicos. E nós vemos isso, e parece que a gente vai afrouxando a corda para a gente, porque já que os outros estão andando tortos, parece que nós também podemos. O nosso padrão de nivelamento de vida, eu cansei de falar isso aqui já, vocês já estão cansados de me ouvir, mas é necessário falar de novo. O nosso padrão de nivelamento de vida não são as pessoas pecadoras. O nosso padrão de nivelamento é o Senhor Jesus. Nós não nos comparamos com as pessoas do mundo. Porque todo mundo faz errado, que todo mundo vá para o inferno então. Mas eu vou fazer o que é certo, não vou negociar, eu vou perder, eu não vou ganhar, eu vou sofrer, mas eu vou ser fiel. Daniel via todo mundo do seu país, que era uma nação que Deus escolheu para servi-lo e para anunciar suas grandezas. Olha para os da sua nação e não tinha iguais a ele. Parece que ali eram pouquíssimos que serviam a Deus, e eram mesmo pouquíssimos. Daniel era um desses poucos. Será que no mundo evangélico que nós temos hoje, irmãos, onde a quantidade de igrejas e de crentes crescem cada dia mais, mas diminui a quantidade de cristãos legítimos, será que você é um dos poucos como Daniel, ou será que você é um dos muitos como aqueles de Jerusalém que foram levados para o cativeiro? Daniel não negociou, ficou firme, porque ele conhecia as coisas de Deus e decidiu ficar fiel mesmo em meio à apostasia que estava ao seu redor. Mas como eu estava dizendo da questão da dor, olha tudo que ele passou. Ele perde sua nacionalidade, é tirado do seu país. Irmão, alguns de vocês aqui tiveram o privilégio de ir para fora do país, conheceram coisas lindas, tem outros lugares. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de sair aqui da nossa região e conheceram coisas bonitas de outros lugares. Mas eu não sei se você já teve essa impressão. Eu não estou na minha casa,
estando em outro lugar. Por mais gostoso que seja lá fora, eu não estou na minha casa. Eu lembro quando eu fui fazer meu trabalho missionário lá na Bahia, o povo amável, o lugar é bonito, tudo bom, menos o coentro. Mas o resto era tudo bom. Era triste, irmãos. Até o bode eu aguentei comer, mas o coentro era triste. Até o espetinho de bode eu aguentei comer, mas o coentro era duro. Só que eu ficava de noite lá em oração no meu quarto, e eu falava, eu quero ir embora. Mas não queria ir embora porque estava ruim o serviço, porque eu estou com saudade da minha casa. Porque eu tenho o meu lado de dormir na cama. Não tem esse negócio? Eu sei como é que são as coisas, eu estico o braço, eu sei onde está. É o meu conforto. Esse cara não saiu numa viagem. Ele não saiu como tantos jovens saem para estudar, para tentar a vida fora. Ele saiu porque ele foi levado como escravo para um país que não era o dele, com costumes que não eram o que ele vivia, num povo afastado de Deus, tinha nada a ver com Deus. Ele perde sua nacionalidade, ele perde sua família, irmãos. Todo mundo ali estava sendo destituído da família. Daniel é levado embora no primeiro lote de jovens, bem apessoados e inteligentes, e de família rica, burguesa da época, os nobres e filhos de príncipes. Ele é dessas famílias, ele é levado embora e fica sem sua família. Ele perde sua liberdade. A pior desgraça que pode acontecer com alguém é perder sua liberdade. Ele perde a liberdade dele. Ele perde a sua força religiosa, porque ele não estava mais em Jerusalém, onde tinha o templo, onde oferecia sacrifícios a Deus, aonde se lia a lei de Deus, onde ele ouvia das coisas de Deus, onde tinha o culto sagrado, onde tinha as músicas de Deus. Ele não tinha mais isso, ele estava numa terra estranha. E vivendo todo esse tipo de dor, perdendo tudo que ele perdeu, o resto do povo se enche de tristeza, se enche de amargura. Você vê os salmos, alguns deles estão denunciando essa tristeza no coração do povo. Um dos salmos, o povo fala assim, olha, nós estamos aqui sentados junto aos rios da Babilônia, e nós penduramos a harpa, nós não temos nem prazer de cantar, o povo daqui pede para a gente cantar as músicas da Babilônia, para a gente se alegrar, mas não tem graça, porque aqui a gente é escravo, nós não estamos na nossa nação, não é a terra que Deus nos deu. Eles estão nessa situação de desgraça. Os que sobreviveram eram escravos, estavam nessa desgraça, mas Daniel não se permite abater por causa daquilo que estava acontecendo. Todo mundo estava abalado por causa da dor. Ele fala assim, a dor não vai me destruir, eu vou ficar firme até o fim. Olha, irmãos, eu sei que passar por dores é terrível. Tem dores físicas, tem dores psicológicas, tem dores emocionais. Alguns de vocês estão passando por algumas dessas que eu disse aqui, ou por essas que eu disse. Seja fiel a Deus mesmo em meio à dor. Quando você estiver sofrendo, quando as coisas estiverem doendo, quando você olhar para o alto e falar, Deus, cadê a sua mão aqui? Continua firme e fiel a Deus, porque Deus não te abandonou nem no meio da dor. Deus não nos abandona, irmãos. É uma coisa terrível quando a gente está sofrendo, porque parece que Deus não está ali. Porque a gente não vê Deus, a gente vê as pessoas. E agora, cadê Deus no meio do meu sofrimento? Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Deus está contigo no meio da tua dor. Ele está com você no meio do seu sofrimento, Ele não te abandonou. Num momento que você sequer vai perceber, você vai ver a mão de Deus te resgatando. Deus vai agindo nos bastidores, você não sabe o que Deus está fazendo. Deus age nos bastidores, você está aqui em cima do palco da vida, agindo, e Deus está por trás dos bastidores, Ele controla tudo. A iluminação está na mão dEle, a cordinha que puxa a cortina do teatro está na mão dEle, tudo está na mão de Deus, Ele controla todas as coisas. E você está se sentindo sozinho, mas eu te dizer, você não está sozinho. O Senhor está contigo mesmo no meio da sua dor, aquela mais doída, que parece que ninguém pode fazer nada por você. Deus não te abandonou. Deus não abandonou Daniel, ele sabia daquilo. Ele sabia dessa verdade, e por isso ele ficou firme. Todo mundo já estava afastado de Deus, no meio da dor, nem sequer voltaram para Deus. Daniel estava firme com Deus, e por isso na hora da dor ele permaneceu firme diante de Deus.
Ele estava no meio de uma cultura que era completamente diferente da dele, tudo diferente do que ele vivia, mesmo assim ele não se corrompe. A Babilônia era uma nação idólatra, era o centro mundial da astrologia e da feitiçaria do mundo. Tinha de tudo o que vocês pensarem naquele lugar. A questão do sexo era banal até nos cultos. Praticavam-se relações sexuais em alguns dos cultos que eram feitos. Era tudo perdido, era uma cultura terrível. Mas Daniel fica firme, não se corrompe, se mantém firme na fé, se mantém puro diante de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos assim. Nós precisamos nos posicionar e falar: Deus, eu vou ser fiel, por mais que esteja tudo errado. Por mais que os estatutos da criança, o estatuto não sei do que, o mais não sei o que lá, diga que o jeito certo de fazer assim, estão levando a sociedade para um caos. Nós ficamos firmes na palavra de Deus e somos fiéis a Deus. Nós não abraçamos a cultura deste mundo. Nós vivemos em meio a este mundo, mas a nossa cultura é das coisas do céu, porque nós somos cidadãos do céu. Então a cultura para a qual nós prestamos conta e da qual nós devemos viver e por ela viver, não é uma cultura deste mundo, é uma cultura que o Senhor estabeleceu. Uma segunda observação a respeito de Daniel é que ele é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente. Se o passado era de dor, o presente dele era um presente cheio de oportunidades e riscos. E alguns de vocês estão vivendo assim. Olha só como essas histórias bíblicas são fantásticas. Alguns de vocês passaram por passados de dor. Alguns de vocês estão com um presente cheio de oportunidades e riscos. Isso cabe muito e principalmente para os jovens aqui. Porque a vida está começando, tudo é novo, as coisas são menos difíceis, não está tudo finalizado para a vida ainda. Imagina, Daniel foi um dos escolhidos para estudar na Universidade da Babilônia. Pastor, é isso mesmo? É, a Universidade Federal da Babilônia. Ele foi escolhido para estudar lá. É levado para lá, e essa universidade, o texto diz que formava pessoas num padrão babilônico de ser, numa maneira de como deveria se viver na Babilônia, e a intenção era promover a cultura da Babilônia para todos os outros povos que aqueles líderes ali representavam. Eles ficariam num processo de aprendizado por 3 anos, 3 anos sendo ensinados nas coisas dos babilônios, mas eles já deviam ter certas características. Então veja só, jovem, presta atenção que o vestibular da Universidade Federal da Babilônia tinha 3 exames. Primeiro exame dizia respeito a qualidades sociais. Para você poder entrar naquela universidade, você tinha que ser de linhagem real e nobre. Outra qualidade física, não podia ter nenhum defeito físico e devia ter boa aparência. Então alguns de nós não poderiam participar já, né? Eu já, puxa vida, perdi a bolsa. Outra, qualidades intelectuais. O texto vai falar que eles deviam dominar os vários campos do conhecimento. Não podia ser qualquer um. Como algumas universidades que existem aí pelo mundo, Oxford, por exemplo, não é qualquer um que entra em Oxford. Desculpa, assim, eu não quero desmerecer você, mas você não sai do TN em Nova Odessa e vai para Oxford. Não quero desmerecer ninguém, mas assim, é pouquíssimo provável, né? A não ser que você seja aquele prodígio, desde pequeno aí, você vai ganhando bolsa aqui, bolsa acolá e vai, sei lá, mas assim, a média comum, ponderada, né? Não rola. Eu não sei o nome das escolas aqui de Sumaré ainda. Mas você vê o processo seletivo pelo qual ele passou, e ele passa nesses exames e ele entra para essa universidade. Ele recebe, o versículo 5 deixa muito claro, ele recebe uma oportunidade, uma promessa, aliás, de um emprego garantido, depois que ele terminasse o curso dele. Olha só, você entra para a faculdade, numa universidade a melhor do mundo, é a melhor universidade, para a elite do país mais importante do mundo, da nação mais importante do mundo. E você, concluindo o seu curso de 3 anos, você está garantido no emprego, porque terminando esse curso, você já saía e ia trabalhar no palácio, na plataforma mais alta do governo, mais poderoso do mundo. Estudou 3 anos, vai trabalhar no palácio, vai servir no palácio. Era isso. Olha essas oportunidades na vida de Daniel, presta atenção. Mesmo em meio a tudo isso,
Daniel permanece fiel. As oportunidades e o sucesso não o corromperam. Se por um lado alguns no meio da dor não conseguem ser fiéis a Deus, outros por outro lado, é só começar a ter sucesso que se afasta de Deus. É dar um passo para frente na vida, subir um degrau na vida, ele começa a se corromper. Vai para a faculdade, começa a estudar lá uns camaradas, vai estudar uns pensadores, de repente a sua universidade é de uma linha mais marxista, e de repente você é inserido nos estudos sociais, e vai pensar como os pensadores grandes, inteligentíssimos pensaram, e daqui a pouco começa a questionar Deus, começa a questionar a Bíblia, começa a menosprezar as pessoas que te ensinaram a vida inteira, porque você acha que você sabia, você acha que você sabe agora, e elas não sabem mais nada. O Daniel passa por esse processo, vai para esse lugar, mas fica firme até o fim. E nós vemos algumas coisas que nos mostram isso. Primeiro, versículo 8, vai falar que ele não aceita comer da comida da mesa do rei. É a primeira coisa. Quando ele fala que não quer da comida, que era a mesma comida que o rei comia, ele está dizendo uma coisa: olha, o meu povo e a minha fé exigem que eu tenha um padrão de vida que inclui uma prestação de conta cerimonial a Deus. Na lei de Deus, eu já disse para vocês, tem pelo menos 3 facetas na lei de Deus, que uma delas é a lei cerimonial. E na lei cerimonial exigia que um judeu não comesse um monte de tipo de coisa, não se misturasse, não tocasse com um monte de coisas. E Daniel, se precavendo disso, fiel a Deus, fiel ao que Deus estabeleceu, por mais que aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo não fosse coerente em outra nação, Daniel falou assim: eu estou em outra nação, mas eu tenho uma lei que rege sobre mim, e aqui o que manda em mim é a lei de Deus, não a lei deste lugar que eu estou. Então eu não vou me submeter ao padrão aqui do lugar onde eu estou, porque aquilo que Deus me diz para fazer não é coerente nesse mundo. Porque na Babilônia não é coerente alguém não comer certas comidas. Não é coerente. Mas Daniel não era babilônio. Daniel era judeu, então ele se mantinha firme naquilo que Deus mandou ele fazer, por mais que ele estivesse num lugar onde a prática comum não fosse de ter esse tipo de atitude, de se abster de certos alimentos. Então ele não participa da mesa do rei, porque ele sabia que certamente ele ficaria impuro. Que mais? É muito interessante que Daniel não se esquece de onde ele veio e não se esquece quem ele era. O texto diz que ele chega na Babilônia com o nome de Daniel, mas ele recebe outro nome. Não só ele, mas os seus 3 amigos recebem também outros nomes. Cada nome que eles recebem é um nome que diz respeito a uma coisa da cultura deles, do mundo deles que eles viviam. Dizia respeito à vida que eles deveriam ter. Veja, por exemplo, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E o nome babilônio que ele recebe quer dizer que um Deus da Babilônia agora é quem determina os caminhos do rei. O rei está esperando que ele se curve a outros deuses para poder servi-lo. Mas embora chamem Daniel por outro nome, Daniel sabe quem ele é e ele sabe o relacionamento que ele tem com Deus. Irmãos, vocês vão recebendo oportunidades, vão crescendo na vida e vão se esquecendo quem vocês são, vão se esquecendo de onde vocês vieram, vão perdendo todo e qualquer tipo de humildade, vão perdendo o zelo pelas coisas de Deus, vão achando que as coisas que vocês faziam antes, quando vocês eram simples, faziam para Deus, agora que vocês cresceram, vocês não precisam fazer mais. Então antes você chegava na firma, você era peão na firma. Aí você ia comer, você curvava a sua cabeça e você agradecia a Deus pelo seu prato de comida. E agora você come junto com outras pessoas mais importantes da firma. E você parece um bicho comendo que não levanta nem a cabeça para agradecer, porque é feio, né? Tem outras pessoas, elas não oram. Mas quando você era peão, você orava. Por quê? Que agora não faz mais? Porque subiu um degrau e agora não é conveniente essa prática religiosa que você tinha, agora no meio desses outros.
Fica com vergonha de falar das coisas de Deus. É vergonhoso quando alguém fala das coisas de Deus. Você se abstém dessas conversas. Você parece um agente secreto onde você está. Porque agora você está na faculdade. É chato pra caramba, né? Falar que eu sou crente na faculdade. O que vão falar de mim? Quando um professor de sociologia ou de alguma coisa vinculada a isso começa a questionar as questões de Deus, fala que Deus é um absurdo, é irracional, é coisa de gente que não pensa. Aí você se curva a isso e fica quieto, você se emudece, porque o que os outros vão falar de mim? Você não tem mais aquela postura que você tinha antes. Você subiu um degrau, seja pelo que for, seja porque agora você está estudando numa universidade, seja porque você está melhor posicionado, porque as pessoas te veem como alguém superior ao que você era ontem, e agora você já não tem mais as mesmas práticas que você tinha ontem. E para piorar, faz isso na igreja. Porque é assim, ó, funciona assim, começa a vir na igreja, aí quer ser membro da igreja, primeira coisa que faz, pastor, bate nas minhas costas, pastor, estou aqui porque precisar, hein? Estou aqui porque precisar, hein? Se precisar eu venho até lavar os banheiros, hein? Puxa vida, a gente mandou uma mensagenzinha pedindo ajuda lá, não foi, amor? No grupo da igreja? Puxa, está tudo sujo aqui ainda. Puxa, eu entendo, está todo mundo ocupado, eu entendo, claro. Vocês têm razão, eu estou exagerando um pouquinho. Mas é só uma coisa. Porque quando chega, quando não faz nada na igreja, tem uma postura, aí começa a fazer alguma coisinha, começa uma liderançazinha, já olha com outro olho para o outro, já começa com não me toque, já acha que é mais importante do que o outro. Ai, que tristeza isso. Está sendo infiel a Deus. Porque Deus não faz a gente ter nada, ou ser alguma coisa, ou estar em algum lugar melhor do que estávamos antes, para que a gente mude nesse sentido negativo. É para que a gente tenha mais condições. Quanto mais Deus der para você, é para você fazer mais por Deus. Deus te deu mais dinheiro? Sirva mais as outras pessoas, sirva mais a obra de Deus. Deus te colocou numa posição de autoridade no lugar que você está, então agora haja com justiça e faça com que as pessoas que estão abaixo de você tenham uma vida mais digna do que tinham antes, quando você era peão do lado dela. Agora você é líder de alguma coisa dentro da igreja, você serve em alguma coisa na igreja, você recebeu mais evidência, então trabalhe mais, faça mais, se doe mais. Daniel entendeu isso. E ele não perdeu quem ele era por causa daquilo que diziam que ele era. Eu estou fazendo uma brincadeira verdadeiríssima com um dos meninos aqui dessa igreja que eu amo demais, o Dodô. Dodô é meu parça já há muitos anos, né, Dodô? E fiz esse menino lamber a parede quando era pequeno. Tem que contar essas coisas na frente de todo mundo, porque depois você vai chegar aqui de doutor, eu não vou poder falar mais, vai ficar chato para mim. Está com um sonho no coração de brilhar, brilha mesmo, molecão, vai, vença na vida, arrebenta, faz isso mesmo. Mas se um dia ele chegar aqui doutor, de nariz empinado aqui dentro, vai ficar lá fora. Vai lamber parede de novo. Mas não vai, porque esse não é o coração do Dodô. Em nome de Jesus. Vai guardar. Deus vai guardar o coração dele. Mas alguns outros vão dando um passinho só para cima, vão se esquecendo quem eram. Aí recebe um títulozinho lá de qualquer coisa. Seja de doutor, seja de qualquer coisa que for. E já acha que não é o que sempre foi. Daniel é o Daniel. Ele se tornou o cara mais importante da Babilônia, abaixo do Nabucodonosor. Mas ele não deixou de ser o Daniel, os caras chamavam ele de outro nome. Mas não importava o que chamavam ele, porque ele era o Daniel. Você sabe quem você é diante de Deus? Então não faça tipo de outra coisa, porque você não é outra coisa. Você é quem Deus te chamou para ser. Continue com as suas origens, não perca isso em nome de Jesus. Não perca a sua simplicidade, não perca a sua humildade, não perca o coração solícito, não perca essas coisas. Para que o próprio Deus não te impeça de crescer. Porque quando é Deus que faz a gente crescer na vida, exige que nós tenhamos postura. Você pode crescer por outros meios, que não obedecendo a Deus. Mas se você for crescendo diante de Deus, e Deus for abrindo portas para você crescer na vida, irmão, você não pode perder certas posturas. E Daniel entendeu isso, e ele se manteve fiel, mesmo em meio às oportunidades que estavam aparecendo e o sucesso. Aí alguns, arrumou um empreguinho melhor, começou a ganhar um dinheirinho,
já era as coisas de Deus. Já era. Era fiel a Deus, não saía da igreja porque não tinha dinheiro, não tinha como sair para fazer outros rolês. Agora que pode fazer outros rolês, aí some da igreja, aí para de fazer as coisas que faziam. É muito interessante. Meu Deus do céu. Pastor, está sendo muito duro, calma que eu não bati ainda. Quando nós olhamos para as oportunidades de Daniel, que ele teve, o presente que ele tinha, é importante observar que ele foi sábio nas decisões que ele tomou ao longo da vida dele. Ele foi sábio. E, irmãos, está aqui uma coisa que todos nós precisamos orar todos os dias, pedindo a Deus sabedoria. E não só orar, mas meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que você seja sábio, para que o seu coração se incline sempre para as coisas de Deus. Daniel teve sabedoria para tomar as decisões da vida dele. Olha só, ele não fez nenhuma concessão de nada, foi corajoso em tudo que decidiu fazer, tudo. Ele não cedeu nenhum ponto, irmãos, ele foi resoluto em falar, eu vou ser fiel a Deus. Ele não alterou o pé dele para nada, nem ele, nem os 3 amigos. Vocês lembram da história dos 3 que vão para a fornalha de fogo? Era simples, se curva diante da estátua, está resolvido. Está resolvido. E eles foram firmes, falaram, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, tá bom também. Mas nós não vamos mudar nossa postura. Nós chegamos com o intuito de ser fiéis e nós vamos até o fim na fidelidade. Irmãos, eles foram no último, no limite máximo prejudicados, foram jogados na fornalha de fogo, mas o Senhor estava com eles ali, eles foram livres. Você tem que ser fiel a Deus até as últimas consequências. Pastor, mas se eu fizer isso eu vou perder muito. Irmão, você não está perdendo nada, porque o que é de Deus para você é que você ganha, o que é do mundo você não ganha não. Nós falávamos sobre isso num curso. Existe uma diferença entre você ter coisa, ser rico e você ser próspero. Você quer ser próspero, você tem que obedecer a Deus. Você quer ser rico, você pode fazer qualquer coisa. Mas não esquece que a sua riqueza vai ser seu laço. Você quer progredir na vida, seja fiel a Deus, mas seja fiel até as últimas consequências, e Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Mas seja fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus, foi corajoso nas decisões, foi sábio nas decisões. Veja o versículo 8, quando o cara fala assim, ó, você tem que comer essa comida, para que você fique bem apessoado, vai comer a comida do rei para você ficar bonito. Eu tenho certeza que o que esse sátrapa, esse oficial do reino, estava querendo dizer é o seguinte, coma bem, Moisés, vê se não era isso. O sátrapa estava falando assim, você vai ter churrasco sempre, Coca-Cola sempre, porque você tem que chegar com um porte de pessoa bem vivida diante do rei. Você vai comer do bom e do melhor, que é para você não chegar abatido diante do rei. Era isso que o sátrapa falava. E o Daniel, ao invés de falar assim, eu não vou comer nada desse negócio não, você nem me vem com esse negócio, que essa hora que vier eu vou jogar fora esse lixo, porque eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu bato o pé aqui agora, eu quero ver estralar o negócio, eu sou de Deus, eu quero ver quem vai vir contra mim. Ele não fez isso, ele foi sábio, ele não comeu, mas ele não brigou com o cara, ele falou assim, olha, versículo 8, leia comigo, ó. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Isso estava no coração dele, ele decidiu. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você imaginou essa cena? Daniel chega para falar, olha, deixa eu te pedir uma gentileza. Nós temos uma dieta lá no nosso país que faz a gente ficar sempre bem. E permite a gente fazer isso, deixa eu comer só o que eu tenho que comer, que são os legumes, ele fala isso depois, durante 10 dias, ao invés de comer essa comida, eu vou comer só legumes e água, não quero te afrontar, eu sei que é uma ordem que você recebeu e tudo mais, mas eu vou dar essa dica para você, deixa eu comer e você vai ver que eu vou ficar melhor do que os outros. O texto diz que o homem fica com medo, o sátrapa, eu fico pensando ele coçando a cabeça, fala, isso não vai dar legal, vai dar ruim, não vai ficar bom, o rei vai cortar minha cabeça, porque você não vai ficar bom igual aos outros. Ele falou assim, faz essa experiência só 10 dias, eu tenho 3 anos para ficar aqui, faz 10 dias essa experiência, e você vai ver que eu vou ficar melhor do que os outros. E a Bíblia diz que
o próprio pai inclina o coração daquele homem a fazer aquilo, e permite que Daniel faça aquilo que ele queria fazer. Mas se ele brigasse, se ele contendesse, se ele batesse de frente, se ele começasse a exigir em nome do Senhor dos Exércitos, fala agora em nome do Senhor Jeová Sabaoth, agora, não, puxa vida, eu vou falar assim, soldado, corta a cabeça desse cara, não vai comer, mas não vai viver também. Por gentileza. O cara queria que ele fizesse uma coisa que ele não queria fazer. Ele usou de sabedoria. E na sabedoria também está a educação. Crente, aprenda a resolver as coisas com educação, com gentileza, com sabedoria. Não chega com as 4 patas na porta. Entenderam? As 4 patas. Não chega com as 4 patas na porta. Vai devagar. Vai com sabedoria, peça sabedoria a Deus para lidar com as circunstâncias da sua vida, para que Deus te abençoe nas suas decisões. Ele age com sabedoria nessas decisões. E não só com sabedoria, mas com coerência. Porque você vê não só o capítulo 1, mas tudo. O que Daniel fez e se propôs a fazer desde o capítulo 1, ele é fiel até o último capítulo. Ele não começa bem e termina mal. Ele começa bem e termina melhor. Quando ele nem tinha entrado no palácio ainda, ele decide ser fiel. Quando ele está dentro do palácio, ele continua sendo fiel. Em cada circunstância, ele permanece fiel a Deus. Pergunto aos amados irmãos, vocês têm sido fiéis em todos os momentos? Quando as coisas estão pequenas, quando as coisas começam a melhorar? Pois bem. Por último, Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um futuro glorioso que ele pudesse ter. Então, por causa de um passado de dor, ele se mantém fiel, ou num passado de dor ele se mantém fiel, num passado cheio de possibilidades e realizações, ele fica fiel, e com um futuro glorioso, ele continua fiel. O texto diz que ele, olha quanta coisa acontece com ele ganha confiança do chefe dos eunucos, ele estava com moral com um dos caras mais importantes do reino, ele podia se aproveitar disso, ele não se aproveita. Ele foi aprovado com grande honra, diz o texto, porque fala que, versículo 20, quando ele vai, porque assim, a prova final dos testes era assim, ó, eles estudavam, aprendiam tudo, e aí iam fazer a prova não era um TCC, não era um TCC igual a nós, os que acabaram de fazer TCC aí, a prova era a prova oral, vem aqui, e eu vou perguntar e você vai me falar. O rei é quem perguntava tudo para eles. E sabe o que o texto diz? Que Daniel e os seus 3 amigos foram encontrados 20 vezes mais sábios do que todos os outros. Todos, não só de Israel. Todos, de todos os reinos governados, e que os sábios estavam lá, todos os sábios de todos os lugares estavam lá. Mas eles foram encontrados 20 vezes mais sábios do que todos os outros. Porque Deus honrou a vida desses meninos. Deus honrou a vida de Daniel, honrou esse homem porque ele foi fiel a Deus. Deus deu essa capacidade. E para Daniel, além de ser mais sábio, deu um plus, que ele interpretava sonhos, né? Que é um bônus. Ele vai servir diante do rei, se torna o primeiro ministro da Babilônia. Você é louco. Era importantíssimo. O que José foi no Egito, a importância que ele teve, depois Daniel tem na Babilônia. E uma coisa que eu achei fantástico, o versículo 21 vai deixar isso claro. Eu vou ler o 21. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Deixa eu fazer as contas aqui, ó. 539. Daniel ficou ali como um dos homens mais importantes da Babilônia por 66 anos. Você tem noção disso? 66 anos nesse cargo de confiança. Ele atravessou todo o governo de Nabucodonosor, do seu filho, e depois, quando outros vêm dominar, e dominam a Babilônia, quando os persas vêm e dominam a Babilônia, ele não é destituído do seu cargo, porque ele é encontrado como um sábio, e ele permanece mesmo na queda do governo. Caiu o governo que ele estava, mas ele permaneceu, porque ele era uma peça fundamental no governo, na gestão de tudo aquilo. Daniel se tornou alguém maior do que a Babilônia, porque a Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. A Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. Muitos cristãos anseiam por posições mais altas,
querem voos mais altos na vida, estão sonhando com coisas boas. Sonhe mesmo com coisas melhores para a sua vida, irmão, sonha, faz isso. Só que para alcançar isso negociam valores, abrem mão da família, esquece de onde vieram, esquece quem esteve com ele naquele momento de dificuldade. Tem um professor que, assim, eu gostaria de recomendar para vocês ouvi-lo, porque ele é muito bom, mas ele fala muito palavrão, então se você for muito dodóizinho, não assista. O professor Clóvis de Barros, ele é um professor de filosofia, é uma mente brilhante, e aí ele fala sobre fidelidade, e ele explica por que ele é fiel à esposa dele. Ele fala, quando eu era novo de casamento, porque assim, é um detalhe importante, porque toda aula que ele dá, ele fica falando das partes das menininhas da classe dele. Então você pensa, esse cara deve fazer um estrago, né? E um dia ele vai falar por que ele é fiel à esposa. Ele fala assim, ó, quando eu era recém-casado, que eu era apaixonadíssimo pela minha esposa, eu ia no banheiro urinar, eu olhava para o vaso, eu via minha esposa lá dentro. Eu ia fazer nos lugares mais improváveis eu via minha esposa, porque eu a amava, eu era apaixonadíssimo por ela. Ele falou assim, mas o tempo passa e aquela paixão vai embora. Só que agora, naquele tempo eu não traía, porque eu não conseguia pensar em outra mulher. E agora eu fico fiel à minha esposa, porque ela foi aquela que esteve comigo quando eu estava na pior, quando eu estava começando, quando não era nada, quando não era ninguém, era ela que estava comigo. Por que agora, que as coisas estão bem, eu vou deixar ela? Não tem nada a ver com eu amo, o sentimento no coração. Tem a ver com caráter, decência. Eu estou sendo decente com uma pessoa, ela estava comigo, puxa vida. Eu preciso usar uma expressão aqui, depois edita isso. Não se escandalizem comigo, é porque eu preciso da força dessa palavra. Eu estava na merda. E essa pessoa estava do meu lado. Agora que eu estou bem, eu abandono essas pessoas? E quantos de vocês, quando está na merda da vida, está sendo amparado por um monte de gente, e é só as coisas começarem a melhorar, e abandona, deixam, vão embora, saem. Faz isso com pessoas, faz isso com a igreja, faz isso com todo mundo. É assim, essa ingratidão é triste. Não faça isso não, irmão. Além de tudo, olha, não estou nem falando como pastor, estou falando só como gente. É feio, é feio, é feio. Não faz isso não. Daniel, ele não fez esse tipo de coisa. E muitos crentes, que estão sonhando com outras coisas, ali na frente, alguns de vocês talvez, a hora que der um passo para cima, vai abandonar quem estava contigo embaixo. Porque vai se corromper. É triste falar isso, mas é uma verdade. E se eu preciso usar uma palavra profética para você crer em mim, entenda isso. Vai dar um passo para cima, vai largar quem estava embaixo, vai abandonar. Quando você não tinha nada, quando você precisava, quando você estava ali chorando, quando você estava ali, você estava com quem te ama de verdade ali. Mas é dar um passinho para cima, você abandona. Daniel não teve essa postura e nós não podemos ter também. Alguns de vocês passaram a buscar Deus por causa de situações difíceis na vida. Ouve o que eu vou falar. Alguns de nós, só porque melhorou um pouquinho, já começou a sair de perto de Deus. Posso te dizer uma coisa? Deus não tem gosto que você cresça na vida. Porque o seu crescimento é a sua ruína, é a sua desgraça. Deus quer fazer todo mundo crescer, melhorar, prosperar, dar passo na vida. Mas se isso custar a sua alma, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu tenho uma oração que é muito triste, irmãos. Senhor, se eu for me perder, me deixa lá embaixo. Para eu não me perder, não deixa eu dar nem um passo para cima, não. Eu não quero ser conhecido, eu não quero ter dinheiro, se isso for custar a minha vida contigo. Me mantém embaixo. E alguns de vocês estão sonhando com um passo para cima. Faça uma pergunta, você vai se manter fiel a Deus quando der um passo para cima também?
ou você vai se perder. Daniel, ele foi fiel a Deus, apesar da sua aparência. Ele era bonito, continuou fiel a Deus. Os meninos aqui, desculpa irmãos, mas vocês não têm esse problema. As irmãs têm, mas os irmãos não têm esse problema. Foi fiel a Deus apesar das suas oportunidades. Alguns vão aparecer nas oportunidades e arrumou uma namorada, vaza. Arruma um emprego melhor, vaza. E vão se afastando de Deus. Vai tendo oportunidade, vai dando um passo para frente, vai progredindo na vida, vai se afastando de Deus. Alguns, ao contrário de Daniel, por causa das suas capacidades, eles não se mantêm fiel a Deus. Porque eu posso ser um grande vendedor, eu posso ser um grande empreendedor, eu posso ser um grande empresário, eu posso ser um grande político, mas para isso eu tenho que fazer certas coisas que eu tenho que me afastar de Deus. Não dá para coexistir essa vida possível com o que Deus exige, então eu vou abandonar as coisas de Deus. Ele foi fiel apesar das suas capacidades, apesar dos riscos que correu, apesar das suas glórias. E aí o meu questionamento ao coração de vocês, para terminar essa mensagem, são 4. Primeiro questionamento: você tem sido fiel a Deus na adversidade e na prosperidade? Quando está tudo ruim, você é fiel a Deus? Mas quando tudo está bom, você também é fiel a Deus? Ou será que Deus vai precisar te manter numa pior, devendo, faltando dinheiro, para que você continue buscando a Deus e seja salvo? Olha que tristeza. Você é fiel a Deus quando está tudo ruim, ou você é daqueles que abandona Deus, porque olha e fala, Deus não está comigo, eu vou embora? Ou você é daqueles que abandona Deus quando as coisas estão boas? Você tem se mantido puro diante de um mundo corrompido? Todo mundo está ganhando, todo mundo está se beneficiando, e você olha e fala, eu também quero. Ou você fala assim, se o mundo quer se perder, eu não vou, eu vou me manter fiel. Você tem sido influenciado pelo que o mundo tem oferecido, ou você tem sido daqueles que influencia, que mesmo quem está lá fora, vê você e fala assim, eu quero fazer igual, porque, puxa vida, olha que tipo de vida que essa pessoa tem, que decente, eu quero ter uma vida desse tipo. E por último, as pessoas são atraídas a conhecer a Deus por causa do seu testemunho? Será? Será que o que você tem feito deixa um legado para a vida de outras pessoas? O que você vive no meio, ou o que você tem vivido no meio do mundo, as pessoas olham e falam assim, nossa, hoje eu estava conversando com uma irmã da igreja, e ela falando de uma outra pessoa, que trabalha com ela disse que as pessoas do trabalho olham e falam assim, nossa, e depois ela fala que é crente. Misericórdia, né? De Daniel, o que falavam? Esse cara não se corrompe, ele é crente. Era o contrário. Achavam ruim porque ele estava certo, não achavam ruim porque ele estava errado. Será que quando olham para você e falam assim, não, nem oferece suborno, nem oferece essa propina, nem vai com essa fita para ele, para ela, não, nem time essa mina, nem time esse carinha, porque esse daí só faz as coisas certas, então é melhor nem chega perto, porque só faz coisa certa. O que é que tem acontecido com vocês? Como vocês têm sido? Qual o testemunho que vocês têm dado? Vocês têm sido fiéis a Deus em tudo? Ou vocês são fiéis a Deus em alguns pontos, mas estão afrouxando em outros? E agora, pastor, como que você vai terminar essa mensagem? Não sei não. Acho que a gente tem que orar aqui. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que orar. Pedir para Deus ajudar a gente. O que vocês acham? Enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu fui pegando algumas coisas. Eu falei, não, eu tinha que ser mais firme aqui. Eu tinha que ser mais firme ali. Eu estou titubeando. Eu não sei se você pensou isso enquanto eu falava, ou se você só pensava assim. Algumas pessoas fazem cara de... Eu estou aqui só na mente, aqui, salve leva Jeová, salve leva Jeová, salve leva. Eu fiz a sua cara? Essa é a cara da Aline? Não foi eu que falei, não. Eu vou convidar você para orar, mas para que Deus faça algo na sua vida de verdade, sim, a partir de uma postura que você quer tomar, porque veja, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar.
Você está decidido a ser fiel? Se você estiver decidido a ser fiel, deixa eu te falar uma coisa que vai acontecer na sua vida. Você vai perder. Você vai perder dinheiro. Você vai perder amigos. Você vai perder oportunidades. Você vai perder empregos. Você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Mas Jesus falou, não tem nenhum que perdendo, deixando casa, família, deixando as coisas por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. Não significa que Jesus vai pôr mais dinheiro na sua conta do que o que você vai perder no seu emprego. Nem que a casa que você vai perder, que o emprego que você vai perder, que o negócio que você não vai fechar, você vai receber um outro negócio equivalente ou 100 vezes superior. Não é disso que Jesus está falando. Mas a qualidade daquilo que você vai receber vai ser tão maior que aquilo que você perdeu não vai ser nada, nada. E se você está disposto a ser fiel de verdade a Deus, eu quero orar com você, para que Deus te ajude, te dê a fibra que deu para Daniel, te dê o espírito que houve em Daniel, porque isso não é por força humana não, irmão. Eu acho que a maioria de vocês aqui tem tentado ser fiel a Deus, não tem? Assim, eu faço de tudo, mas eu me vejo falhando em alguma coisa. Mas nós temos a graça de que em nós pode habitar o mesmo Espírito que habitava em Daniel, que fez ele ser fiel em tudo. E Deus vai te ajudar, e você não vai morrer de sofrimento porque vai perder a oportunidade. Um dia eu conversando com uma moça, telefonista, ela falou, pastor, eu não sei o que eu faço, eu preciso mentir o tempo todo, e eu não posso mentir porque eu sirvo a Deus, mas eu não posso perder esse emprego, porque minha casa depende desse emprego. Eu falei, irmã, vamos orar. É só o que eu posso falar para você, vamos orar para que Deus te dê a coragem de, se tiver que perder esse emprego por amor a Deus, você enfrentar a falta de emprego por amor a Deus. Ela falou, nossa pastor, eu achei que você ia falar que Deus ia me dar outro. Eu falei, eu não sei se vai dar, mas eu sei que Deus vai te dar força se você quiser, e Ele vai te dar a condição de você suportar isso até isso passar, até o emprego vir, até aquilo que é de Deus vir para a sua vida, porque a bênção de Deus, ela vem, irmãos, e ela não acrescenta dores, sabia? Então deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, e abra mão do que é do mundo, seja fiel só a Deus. Hoje tem um pessoal sendo fiel ao Corinthians aí, é o Corinthians que jogou hoje? Foi isso, Corinthians e quem? Corinthians e Palmeiras. Palmeiras que ganhou? Corinthians. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai mesmo. Vai Corinthians, vai Corinthians. Salve e leva, Deus. Eles acham que... Tem uma galera fiel ali no bar ali, ó. Tem uma galera fiel, tá ali desde cedo para assistir o jogo, se preparou cedo, se arrumou cedo, guardou dinheiro para isso, foi cedo para assistir o jogo, fiel ao timão, ou ao porco, sei lá. Você é fiel a Deus até debaixo d'água, irmão. Você é fiel a Deus perdendo dinheiro, irmão. Você é fiel a Deus perdendo negócio, irmão. Você é fiel a Deus perdendo amigo, irmão. Você é fiel a Deus sofrendo a represália, irmão. Não está conseguindo? Vamos pedir a Deus misericórdia, porque Ele vai dar misericórdia para a gente agora. Fica de pé, por favor, vamos orar.